Caio, Jesus disse em João 14 que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, que eu vou para junto do Pai. Ele também diz que aquele que cresce veria os céus abertos e os anjos subindo e descendo pelo Filho do Homem. A minha questão fica no seguinte, 2 pontos. Por que eu e tantos outros que conheço, que têm fé suficiente, boas obras, caridades, e que não vinculam sua salvação a nenhuma placa de igreja, não conseguem alcançar essas obras? O que é isso? Eu não sei que obras são essas que ele está querendo alcançar. Porque eu alcanço todo dia. Eu tenho compreensões que Pedro não tinha. Eu já fiz coisas na vida que Paulo nunca sonhou em fazer. Passei a vida realizando outras obras. Algumas, do ponto de vista da proporção, quantificável, maiores. Algumas outras, na perspectiva da qualidade prática, que só seriam possíveis muito tempo depois por causa dessa informação e da aplicação qualitativa desse significado. Agora, o cara, olha só a lista que ele deu. Tenho fé suficiente. Alguém que diz que tem fé suficiente já dançou, né? Já perde na saída. Já perdeu de saída. Porque o que ele chama de fé suficiente é o quê? Doutrina certa? Ou é crer nos pilares cristãos? Cristo nasceu da Virgem, fez milagres, morreu pelos pecados e ressuscitou historicamente dentre os mortos. Aí ele chama isso de fé suficiente. O cara que tem fé mesmo não tem essa pergunta. Não tem essa pergunta, ele confia. E nem diz assim, tenho fé suficiente, tenho boas obras. Olha o nível de entendimento que ele ainda tem. Ele ainda vincula qualquer coisa que Deus possa fazer utilizando um ser humano, a necessidade de o cara ter uma fé mensurável como grande e boas obras constatáveis. E qual foi a terceira coisa que ele disse? Caridade. Caridade. Então por que eu não faço? Porque você tem essas 3 coisas. Justiça própria, presunção de fé. Presunção de fé. Presunção de boas obras e uma mente legalista que imagina que a relação de Deus com o homem está baseada em méritos e trocas, equivalências e ranqueamento de qualificação espiritual. Aí já perdeu tudo. Está escrito, eu já falei sobre isso dezenas de vezes. Você já me ouviu aqui mesmo falar sobre isso. Sobre outras obras maiores farás. Obras maiores farás. Bota aí. Obras maiores farás. Escreva aí rapidinho, para ele lá ver, pelo amor de Deus. 241 reis. Pois é, obras maiores farás no meu portal, caiofab.net. Escreva aí, meu filho. Só obras. Obras maiores fará. Só obras o quê? Só obras, só a palavra obras. 381. 3.000, mas eu quero menor. Obras maiores. 241. 241. 241 alusões em texto e em vídeo. Obras maiores. Sim. E você vai encontrar pelo menos uns 5 ou 6 vídeos específicos só sobre isso. Vai encontrar mensagens minhas no caminho da graça só sobre que obras maiores são essas. Vai encontrar muita coisa e texto escrito no portal Caio Fábio. É só botar em pesquisa que ele acha. Texto, áudio, vídeo, acha tudo para você. Ô, Caio. Vai lá e para com esse negócio Caio. de obra grande, senão é um religiosinho, legalista, engessado, que não compreendeu nada e que está entrando no Enem do mérito, sem compreender nem a que Jesus se referia. Jesus estava se referindo a esse mergulho. Fará as obras que eu faço e outras maiores fará do que essas que vocês estão vendo aqui, porque eu vou para junto do Pai. É Ele fazendo através de mim. Não aquelas mesmas, mas umas outras maiores, de uma profundidade maior, de uma qualidade diferente. Porque o próprio João, no mesmo texto em que está dito isso adiante, diz: ora, Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas neste livro. Essas aqui
eu registrei para que creiais apenas que Jesus é o Cristo. E aí começa o Evangelho em mim, com outras obras acontecendo que Pedro não conheceu, que Paulo não conheceu, que outros não conheceram, porque o escritor de Hebreus nos diz que eles do passado, sem nós, hoje no presente, não seriam aperfeiçoados, porque tem coisas crescendo em mim que não eram possíveis de percepção a eles, não no nível em que eu posso percebê-las, porque eu tenho um conjunto de outros acervos de informação, de percepção do meu tempo e do acumulado da história, que inegavelmente carrega uma pedagogia de iluminação e de expansão da revelação. Outras coisas maiores farás, entenderás, compreenderás, discernirás, que eles nem podiam entender. O próprio Pedro se refere a Paulo, dizendo que o irmão Paulo entendia coisas e dizia coisas que eram difíceis de entender, que ele, Pedro, derrapava para compreender. Imagina hoje a diferença. Com base na mesma pedra de esquina, sem se afastar do Evangelho, com a coerência de nível, prumo e medição com o Evangelho, com Cristo. Mas continua a expansão, a catedral não para de crescer, ela é viva, cada um de nós é um acréscimo, é uma percepção nova. Cada um alinhado com Jesus agrega, não novidades ao Evangelho, mas coerência de percepção aplicada à sua geração, ao seu tempo e à sua hora. Obras maiores fará. Por quê? Porque eu iluminarei, eu vou para junto do Pai e darei iluminação, pertinência, aplicabilidade, consistência, coerência. Filho, é que o cara nascer pentecostal estraga a capacidade de pensar. E a sua explicação é muito simples. É muito simples, mas tá eles ficam presos ali naquele negócio. Ficam querendo ver quem é que tem o maior, quem é que fez o milagre maior. Olha, tem um cara que ressuscitou, um outro depois de 7 dias. Lázaro foi só 4. Rapaz, é ruim. Ele estava mais morto, estava mais morto. Tem que... Você pode ter pregado para mais pessoas que Paulo. Não, muito mais, pode não, eu preguei assim. Concorda? Na geração. Numericamente. Eu não preguei na linearidade da história, porque todo mundo lê Paulo até hoje. Claro, mas estou falando na época dele. Na época, geração por geração. Isso. É até uma covardia, né? Tem muito mais gente que ouviu você falar de... Ouve, agora, hoje aqui. Claro, agora. Agora aqui. Isso. Então, obras maiores. Maiores, se for por essa perspectiva, então, é covardia. É banho. Então, para com isso. Parem de se comparar. Só queiram ser vocês em Deus. Aí o cara fica querendo, eu quero fazer uma maior do que Pedro. É ruim demais, cara. Você já viu gente... Me dá vergonha alheia, meu filho. Você já viu gente, cara, querendo disputar com esses personagens? Já, tem um monte de gente aí querendo. Essa história de Deus me deu uma revelação que os outros nunca tiveram. E cita o cara da Bíblia que não teve. É tudo muito carnal. É tudo carnal. Carnalidade. Essa fala do bichinho aí é carnalidade pura. Uma fé suficiente. Olha só. A lista dele, a lista. E outra coisa, ele falou caridade e que não, pessoas que não vinculam sua salvação a nenhuma placa de igreja. Como se isso fosse importante. Ele vincula boas obras, o poder dele. Ele vincula caridade. Placa da igreja é o de menos depois dessa introdução tão, dessas 3 tão perdidamente derrotada.